Esse é o tempo oportuno para que nós possamos nos preparar, aquietar o nosso coração, os nossos pensamentos, para que nós possamos juntos cultuar ao Senhor. Nós daremos início ao nosso culto, como de costume, como prelúdio, que vai ser tocado pelo nosso irmão Stenson. E é o momento de nós tranquilizarmos um pouco os ânimos, passarmos a meditar e a considerar a natureza desta reunião em que nós estamos presentes, daquilo que de fato é o culto, de tudo o que esse ajuntamento representa. E é importante que você faça isso em espírito de oração. É um tempo oportuno para que você se coloque diante do Senhor, ore ao Senhor e se prepare para esse tempo no qual nós iremos desfrutar juntos. Nós daremos início ao nosso culto. Nossos irmãos têm irá conduzir no prelúdio e que todos nós possamos juntos cultuar ao Senhor de maneira racional, por inteiro, com toda a mente, coração, tudo envolvido neste processo em que nós nos reunimos uns com os outros e também juntamente com o nosso Redentor Jesus Cristo, que se faz presente no meio de nós.
Cumprimento a todos, se faz presente no templo, também aqueles que nos acompanham pela internet, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mesmo sentados, convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro do Salmo 150. Nós faremos a leitura de todo esse salmo de forma alternada. Salmo 150, mesmo sentados, faremos a leitura de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nessa noite nós possamos adorar, louvar ao grande Deus, um Deus poderoso, um Deus que fez muita grandeza para o seu povo, no meio do seu povo. Quero convidar a igreja neste momento a se colocar de pé. Nós estaremos entoando o cântico espiritual Teu Santo Nome. Convidar a comissão de cântico para nos conduzir neste cântico. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei
seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Teremos nesse instante uma oração de adoração ao nosso Deus. Para essa oração, convido nossa irmã Cristiane que esteja elevando sua voz. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste, de vir à tua casa, de louvar e engrandecer ao teu nome, Senhor, através da tua palavra, através da palavra cantada. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Nós te louvamos, agradecemos, exaltamos ao teu nome, pois somente tu, Senhor, é digno do louvor e de toda adoração. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por a oportunidade que estamos aqui. Em nome do teu Filho amado Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido ainda a igreja a abrir suas Bíblias. Salmo 50. Nós faremos essa leitura também de forma responsiva, de 1 a 10. Salmo 50, nós leremos a partir do verso 1 ao verso 10, de forma responsiva. Irmãos, houve uma mudança, então nós vamos fazer a leitura do Salmo 51, ok? Salmo 51, de 1 a 10, de forma responsiva. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Purifica-me do meu pecado, Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que o nosso Senhor possa aplicar mais uma vez a sua palavra em nossos corações. Quero convidar mais uma vez a igreja a se colocar de pé. Também convidar a equipe de cânticos para que esteja nos conduzindo em mais um cântico espiritual. Primeiro amor.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Ainda de pé, nós teremos uma palavra de oração de confissão. Convido a igreja a fechar seus olhos e nós estaremos orando nesse instante. Ó Deus bendito, rendemos-te graça por este momento. Quando, ó Pai, teu povo pode, ó Pai, se encontrar diante do Senhor. Tu, ó Deus, que é um Deus santo, um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus de infinita misericórdia. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai, por este momento. Ó Pai, neste instante, ó Pai, teu povo se coloca diante do Senhor, com os corações, ó Pai, quebrantados, com os corações, ó Pai, prostrados diante do Senhor. Reconhecidos, ó Pai, de que somos pecadores, reconhecidos, ó Pai, de que somos falhos, reconhecidos, ó Pai, de que fazemos mal e carecemos, ó Pai, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Deus, nós, neste instante, confessamos a Ti, ó Pai, as nossas faltas, ó Deus, e rogamos de Ti, ó Pai, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós fazemos isso, ó Pai, tão somente confiados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estaremos ainda
entoando mais um cântico. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Ainda de pé, nós estaremos entoando o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, que tem como título Hino de Gratidão. Neste momento nós temos a oportunidade de consagrar a Deus a nossa vida e também consagrar diante do Senhor os dízimos e as ofertas. Aqueles que vieram preparados poderão fazer durante o cântico deste hino, poderão estar consagrando a Deus os dízimos e as ofertas. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor.
agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. A igreja pode assentar. Nesse instante, nós queremos convidar todas as crianças para virem à frente, para serem despedidas para o culto infantil. Ok, todas as crianças. Vamos dar uma das professoras. Eliane, ore pelas crianças. Deus esteja falando aos corações delas. Vamos orar, crianças? Pai, muito obrigado por essa noite. Louvado seja o teu nome por esse ajuntamento. E que neste momento, onde nós estamos preparando os nossos corações para receber a tua semente, que é a palavra viva, que possamos, ó Pai, receber de forma frutífera e que ela venha produzir nos nossos corações, tanto dos adultos aqui no templo, quanto das crianças ali na sala. E que cada criança possa crescer e ser, ó Pai, verdadeiramente um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o seminarista Lucas. Deus abençoe. Irmãos, boa noite. Mais uma vez, paz de Deus. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 2, nós faremos a leitura dos versos de 1 a 7. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente a essa leitura. Eu quero começar com os irmãos aqui hoje
uma série que vai se estender por ainda mais 6 semanas, querendo o Senhor, não subsequentes, mas sempre que eu tiver a oportunidade, eu quero poder tratar com os irmãos acerca das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E a gente sabe que as cartas na Escritura, no Novo Testamento, elas carregam as suas peculiaridades, elas tratam acerca de problemas específicos, de um tempo específico. Mas como palavra do Senhor que se renova para nós hoje, elas têm aplicações e lições para a nossa experiência de fé, elas nos revelam a vontade de Deus ainda hoje para o seu povo. E em Apocalipse, de um modo especial, embora essa fosse a situação também dessas igrejas, cada uma com suas peculiaridades, com seus desafios, com seus problemas, com as suas virtudes, o número 7 aqui não diz respeito ao fato de que Jesus tinha apenas mensagens para essas igrejas específicas. O número 7 aqui empregado no livro de Apocalipse deve ser interpretado simbolicamente em um sentido de completude. A verdade é que a palavra de Jesus Cristo a estas 7 igrejas é a palavra de Jesus a toda a igreja universal, a igreja de todas as eras. E estas cartas têm lições valorosas para nós e nós iremos meditar hoje sobre a carta à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção da iluminação do teu Santo Espírito. Ó Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos encontrar aqui essa noite. E nós lemos aqui a Tua palavra e nós nos preparamos para este momento, para o momento em que nós a haveríamos de ler e de recebê-la como devemos recebê-la, como sendo palavra do Senhor. Mas para que isto seja possível, para que estas palavras encontrem lugar no nosso coração, para que estas palavras transformem o nosso modo de pensar, Senhor, nós carecemos da ação poderosa do Teu Santo Espírito. Não há oratória, eloquência, não é o uso de boas palavras ou de boa teologia que pode, por si só, transformar a vida minha e dos meus irmãos aqui presentes. Mas é a poderosa ação do Senhor de testificar essas verdades no nosso coração pela ação do Teu Espírito, de torná-las claras para nós, de abrir a nossa mente para percebê-las como verdades fundamentais que são e que possuem um poder sobrenatural para transformar as nossas vidas. Senhor, nós cremos que esta é a Tua palavra
E por isso nós te pedimos encarecidamente, conceda-nos a bênção da ação poderosa e iluminadora do teu Espírito Santo sobre nós agora. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos aqui, ouvintes, que nós possamos, ó Deus, nos apoiar nestas verdades, lançar o nosso olhar sobre essas verdades, não perdermos a nossa atenção por qualquer outra coisa, mas, ó Deus, que o teu Espírito leve a nossa mente cativa ao Senhor e à tua divina instrução. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja chamada Mars Hill, em Seattle, nos Estados Unidos, ela foi uma igreja muito importante e influente ali no meio daquela parcela da sociedade onde ela estava inserida. Eu não sei quanto aos irmãos, mas embora eu tenha nascido em uma igreja evangélica, eu não sou um presbiteriano desde o berço. Eu passei por um processo muito comum em algumas pessoas de transformação de convicções pessoais, especialmente no que diz respeito à teologia, que me levaram a entender que a igreja presbiteriana era o meu lugar, era o lugar com o qual eu melhor me identificava por causa da mente, das convicções teológicas, daquilo que eu cria acerca da palavra de Deus e de toda a tradição da igreja reformada. O meu processo, e eu assistia um podcast essa semana onde eu via pessoas relatando experiências semelhantes, foi um processo que deu-se muito em razão do acesso que eu pude ter a alguns veículos de mídia e de textos de teologia e vídeos que foram importantes para todo este processo de chegar à conclusão de que eu precisava migrar para uma igreja, que as minhas posições teológicas e as minhas convicções acerca da Escritura, elas estavam equivocadas ao longo de toda a vida que eu havia crescido em uma igreja evangélica. E essa igreja, a igreja de Mars Hill, e o seu pastor, eles foram peças fundamentais nesse processo. Isso porque o seu pastor, especificamente, e todo o trabalho desta igreja ganhou voz aqui, nestes blogs, nesses canais do YouTube e em vídeos que eram amplamente disseminados. E uma característica muito forte do pastor dessa comunidade era o seu zelo doutrinário e a firmeza com a qual ele se posicionava, opondo-se ao falso ensino e aos falsos mestres. Essa igreja, ela cresceu na esteira de um pastor que duramente criticava o falso ensino nas igrejas americanas, especialmente as mega igrejas, os pastores celebridades. E com o tempo, essa igreja começou a tornar-se uma igreja de tamanha influência, e o seu crescimento foi tão vertiginoso, tão grande, tão rápido, que aquilo que ele criticava durante muito tempo passou a ser a condição daquela igreja que ele agora pastoreava, uma mega igreja. A Mars Hill plantou diversas igrejas em Seattle. Ele chegava a dizer que, antes do tempo deles iniciarem esse trabalho, Seattle tinha mais pet shops do que igrejas evangélicas. Começaram com um grupo dentro de casa, fizeram um trabalho ardoroso, de muito valor, e essa igreja começou a crescer, a influenciar culturalmente aquela sociedade, mas as preocupações, as aspirações daquela comunidade pareciam agora ser outras. O zelo doutrinário permanecia. As mensagens permaneciam sendo mensagens fiéis. Mas por trás, nos bastidores, havia agora um interesse desta mega igreja agora, um interesse deste pastor que agora era uma celebridade,
celebridade a tal ponto da New York Times escrever um artigo sobre as matrizes de pensamento que estavam mudando o mundo e eles fazerem referências ao que era chamado de neocalvinismo por eles, que era aquilo que era amplamente difundido, defendido por este pastor. E esse pastor agora, ele tinha uma preocupação muito mais midiática do que propriamente com o exercício daquela que é a sua função enquanto um obreiro, um pastor, e a igreja também, uma preocupação para com o exercício de sua vocação no mundo. Em 2014, esse pastor caiu. Ele confessou um pecado. O pastor da igreja Mars Hill, ele usou recursos da igreja para poder comprar uma série de livros. Ele era um autor que começou a vender muitos livros e pagou a uma empresa para que essa empresa pudesse discriminar as vendas, para que assim ele pudesse ter o nome do livro dele listado entre os mais vendidos da New York Times. Uma igreja marcada pelo zelo doutrinário, pela profunda influência na cultura, em 2014, acabou. Essa igreja simplesmente acabou. Ela deixou de ser reconhecida como a igreja que ela era. Algumas comunidades plantadas por ela juntaram os cacos e continuaram, mas de fato, a Mars Hill Church não existe mais. Ela deixou de existir. E o problema enfrentado por essa igreja, meus irmãos, ao meu ver, é muito semelhante, possui relação estreita com a realidade em que se encontrava aqui a igreja na cidade de Éfeso, para quem essa carta que nós lemos foi destinada. A igreja de Éfeso, ela havia sido abençoada com excelentes pastores, irmãos. A igreja de Éfeso, ela havia sido plantada pelo apóstolo Paulo, juntamente com Priscila e Áquila, que o haviam acompanhado de Corinto para Éfeso. Ele ficou ali durante um período de 2 a 3 anos ensinando, oferecendo as bases fundamentais da sã doutrina e do ensino do evangelho para aquela comunidade. Posteriormente, um pouco mais tarde, nós vamos ver que Timóteo, um obreiro, filho na fé do apóstolo Paulo, agora havia sido designado por Paulo para poder ir para aquela igreja e cuidar daquela igreja e pastorear aquela igreja. E mais uma vez, que pastor, uma igreja fundada e pastoreada em seus primórdios pelo apóstolo Paulo, agora pelo jovem Timóteo, um jovem fiel, um obreiro trabalhador, que permaneceu firme, observando o exemplo do seu tutor, do seu mestre, do apóstolo Paulo. E posteriormente, algum tempo depois, a tradição cristã primitiva, especialmente nos relatos de Irineu e Eusébio, que escreveram alguns tratados históricos, eles dizem que essa igreja passou a ser pastoreada pelo apóstolo João, que escreve Apocalipse. João foi, segundo a tradição cristã primitiva, segundo o relato desses historiadores, foi juntamente com Maria, mãe de Jesus, para Éfeso, para viver naquela cidade e para poder cuidar dessa igreja. Essa igreja ela era considerada líder na província da Ásia e ela veio a se tornar o centro do evangelismo para toda aquela região da Ásia Menor onde ela estava inserida, de modo que a igreja de Éfeso ela veio a ser reconhecida como a igreja mãe das demais que surgiram naquela região. Ela era bastante reconhecida por sua influência, por seu zelo doutrinário, mas ela começou a enfrentar um problema aqui nesse tempo. Ela começou a declinar no seu amor por Cristo. Uma igreja marcada por sua influência, por sua firmeza, por seu zelo doutrinário, começou a declinar no seu amor por Cristo. E é o conteúdo desta carta, assim também como a situação em que essa comunidade se encontrava, que vão nos servir aqui de bases para nós podermos considerar, irmãos,
aquelas que são as marcas de uma igreja verdadeira, fiel e vencedora. Uma igreja verdadeira, fiel e vencedora, irmãos, ela é reconhecida por seu zelo doutrinário e por seu amor a Cristo, que não admite rivais. Esta igreja, ela tem como marcas o amor e a lealdade a Cristo, e é isso que nós vamos ver ao longo desta passagem. Como eu disse aos irmãos, Éfeso era uma grande cidade em que esta igreja estava situada, também uma grande igreja. Era uma grande cidade no Oriente Antigo, e ela era reconhecida por ser o principal centro da Ásia Menor. Éfeso não era somente um centro econômico, como era também um centro religioso, reconhecido pelo templo dedicado à deusa Ártemis, como era reconhecida pelos gregos, e Diana para os romanos, em que eles ali, juntamente com os seus diversos sacerdotes e sacerdotisas, prestavam culto àquela deusa da mitologia deles. Esse templo, o templo da deusa Ártemis, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele foi também o responsável por conceder à cidade de Éfeso o título de cidade guardiã do templo. E o povo, os habitantes de Éfeso, eles se orgulhavam muito deste título. Antípatro de Sidom, um poeta e escritor grego que dizem ser quem criou a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele, referindo-se ao templo de Ártemis, ele disse que fora o Olímpio, o sol nunca viu algo tão grandioso. Para ele, era a mais bela de todas as maravilhas do mundo antigo. Mas Éfeso, como centro religioso, ela não tinha somente o templo da deusa Ártemis, mas ela veio a construir, posteriormente, mais 2 templos, agora dedicados à religião imperial, à religião estatal, ao culto ao imperador de Roma e também ao Estado, a Roma. E naquele tempo, a religião que dedicava-se à adoração da deusa Ártemis e a religião estatal, elas tinham ligação muito estreita, e as autoridades romanas ali em Éfeso, elas normalmente elas forçavam os seus habitantes a prestarem culto ao imperador, e a fazerem isso ao expressar a fórmula de que César, ele é o Senhor. Mas os cristãos ali naquela região, eles se recusavam. Não, César não é o Senhor. O nosso lema aqui é que Jesus Cristo é o Senhor. Nós nos recusamos, nós não vamos fazer isso. Resultado, perseguição. Resultado era uma crescente hostilidade da sociedade contra aquela igreja por sua firmeza em sua pública profissão de fé. Eles se negavam a se dobrarem às religiões pagãs. É nesse cenário aqui que essa igreja estava inserida. E não bastasse ter de lidar com os inimigos externos, um estudo ao longo das Escrituras vai nos mostrar que Éfeso tinha que lidar com alguns inimigos internos. Ela não tinha somente que suportar a oposição de forças externas, mas a igreja de Éfeso ela tinha que suportar a presença, a pressão causada pela presença de falsos mestres no meio da comunidade. E o texto que nós lemos aqui se refere a esses falsos mestres como homens maus que falsamente se declaravam apóstolos, mas na verdade eles eram mentirosos. E eles estavam ali introduzindo o falso ensino no meio daquela comunidade. E aí aqueles cristãos tinham que combater aquele falso ensino. Todo o conteúdo da primeira carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo,
era já ensinando o jovem obreiro a como lidar, a como enfrentar as pressões sofridas por estes falsos ensinos no meio da comunidade. Isso era comum na igreja de Éfeso e também em diversas outras igrejas primitivas, conforme nós as vemos no Novo Testamento. E Jesus, aqui em Apocalipse, ele instruiu o apóstolo João a escrever uma carta endereçada ao pastor da igreja de Éfeso, carta esta em que o Senhor Jesus ele tece elogios a essa igreja. Ele tece elogios à igreja de Éfeso por seu zelo doutrinário, por sua pureza de doutrina, por sua firmeza e perseverança na luta contra o falso ensino. Mas Jesus também tem uma palavra dura para essa comunidade. Ele adverte esta igreja por ela ter perdido, abandonado o seu primeiro amor. E a carta que a igreja de Éfeso ela tem como prefácio uma referência a Cristo Jesus que inclui um elemento de encorajamento. Jesus ele se apresenta aqui aos seus leitores, aos membros dessa igreja, como aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que são o símbolo aqui para aquilo que representava a vida espiritual daquelas igrejas, mais especificamente é o símbolo aqui que é usado como referência aos mensageiros daquela igreja, aos pastores daquela igreja. Mas isso não se aplica somente à figura dos obreiros da comunidade. A realidade e a palavra de encorajamento por trás desse símbolo diz respeito ao fato de que Jesus, ele mantém em sua mão direita todo o seu povo. Ele sustenta o seu povo na sua mão direita. Ele guarda o seu povo livre dos perigos em sua mão direita. E além disso, Jesus se apresenta também como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro, que estão presentes na primeira visão do apóstolo João, no capítulo 1 de Apocalipse, aqui eles representam as 7 igrejas. Mas, mais uma vez, lembrando, a conotação do número 7 aqui, em todo o Apocalipse, é simbólica. Ela diz respeito à completude. Jesus está dizendo assim, eu sou aquele que sustenta na minha mão o meu povo e eu sou aquele que passeio no meio da minha igreja. Eu estou no meio do meu povo. É isso que ele está dizendo. E ele está se apresentando dessa forma, de modo a encorajar aqueles crentes para que eles saibam que é o Senhor deles, o cabeça deles, quem está dirigindo a eles essas palavras. E é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que conserva a vida espiritual do seu povo, que diz aqui no verso de número 2 que ele conhece as obras dessa comunidade. As boas obras da igreja de Éfeso, elas consistiam no zelo doutrinário deles, na firme oposição deles aos falsos mestres que apareceram ali naquela cidade e também na sua recusa persistente em se deixarem levar pelos seus falsos ensinos. Veja aí o texto no verso de número 2, Jesus dizendo assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus elogia esta igreja por sua lealdade, pela lealdade ao seu ensino. Jesus elogia a igreja de Éfeso porque ela não era capaz de suportar em seu meio homens maus. E quando Jesus se refere aqui a homens maus e aos impostores que se diziam apóstolos, Jesus não está falando de grupos distintos, é um mesmo grupo. Os homens maus aqui são iguais
aqueles que se declaravam falsamente apóstolos. Naquele tempo, era muito comum que pregadores itinerantes viajassem ali pelas cidades, chegassem nas igrejas e arrogassem para si o título de apóstolo. Mas por que eles faziam isso? Eles faziam isso por causa com objetivos egoístas. Eles não faziam isso visando a edificação da igreja. No verso 6, é possível que os mencionados nicolaítas aqui sejam aqui identificados com estes que falsamente se diziam apóstolos no meio da igreja de Éfeso. Então, essa igreja, ela sofria com esses homens que iam chegando e falando assim: eu sou o apóstolo fulano de tal, eu sou o apóstolo ciclano, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Mas Jesus elogia essa igreja porque o que ela fez? Submeteu estes homens a testes. Ah, é? Nós conhecemos o que é um apóstolo. A gente sabe o que um apóstolo ensina. A gente sabe o poder que um apóstolo recebeu da parte de Deus e como eles podem demonstrar isso por meio de suas ações e de suas obras. Vamos ver se vocês são apóstolos mesmo? Eles submeteram estes impostores a teste. Os falsos apóstolos, eles eram alguns dos principais opositores e inimigos do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Ele vai fazer menção a isso na sua segunda carta, no capítulo 11 e no capítulo 12. Mas eles não andavam circulando somente lá por Corinto, eles andaram circulando aqui por Éfeso também e em algumas outras igrejas. A igreja de Éfeso, ela mereceu destaque, porque ela sabia distinguir entre os apóstolos falsos e os apóstolos verdadeiros, e ela se recusava a tolerar no meio deles aqueles que eram falsos. Parece diferente do tempo que a gente vive hoje, não é? Parece que algumas igrejas perderam a capacidade de discernir entre aqueles que são falsos mestres, falsos apóstolos e os verdadeiros apóstolos que nós os conhecemos pelo relato da Escritura. E veja se estas não são as características dos apóstolos do nosso tempo. Ou algum de vocês pensa que os apóstolos do nosso tempo, eles visam a edificação da igreja? Eles buscam a glória para o Senhor. Assim como estes mentirosos, impostores, esses falsos apóstolos, os de hoje em dia, irmãos, buscam objetivos próprios. Eles querem cuidar dos seus próprios interesses, são egoístas, eles não estão se importando com a igreja. Muito pelo contrário, eles estão a disseminar falso ensino no meio da comunidade cristã, expelindo ali, repelindo aqueles que ainda não conhecem o Evangelho e poderiam vir a conhecê-lo. Jesus elogia essa comunidade, e essa aqui é uma das marcas de uma igreja verdadeira: lealdade, pureza doutrinária, zelo, a capacidade de discernir entre aquilo que é um falso ensino e aquilo que é de fato um ensino vindo da parte do Senhor. Jesus, ele elogiou a igreja em Éfeso por suas obras, por seu labor, por sua perseverança e pelo teste que eles promoveram para poder saber se a doutrina era verdadeira ou era falsa. E agora Jesus, ele resume a sua postura elogiando os crentes da igreja de Éfeso pela perseverança que eles demonstraram a suportarem as dificuldades por causa do seu nome. Veja o verso de número 3. Ele diz assim: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste
esmorecer. Os crentes de Éfeso, eles zelavam pelo nome de Jesus e eram incansáveis em promover a honra do nome de Jesus. Eles declaravam que era Cristo Jesus que era o Senhor deles. E Jesus os elogia por sua lealdade, por seu zelo doutrinário, por aquela que deve ser a marca de uma igreja vencedora, triunfante, de uma igreja fiel. Mas nos versos seguintes, versos de 4 a 6, Jesus, ao invés de dar continuidade aos seus elogios para aquela que era a principal igreja da província da Ásia, Jesus agora ele começa a repreender essa igreja. Ele tem uma palavra de exortação contra esta igreja. E aqui nós vemos aquela que é a segunda marca de uma igreja fiel, irmãos. O amor. Mas que no caso da igreja de Éfeso aqui, era algo que havia se perdido, era algo que eles haviam abandonado. Mas é algo que nós precisamos nutrir. É algo em que nós precisamos nos agarrar. Porque esta é uma marca de uma igreja verdadeira. Jesus, a despeito de todos os esforços incansáveis daquela comunidade por permanecer fiel em seu ensino, por não se deixar subverter pelo ensino falso dos falsos pregadores que diziam falar em nome do Senhor. Jesus agora no verso 4, ele começa a advertir aquela igreja, porque aquela igreja ela já não demonstrava mais o amor por ele, por Cristo, a semelhança daquele amor que eles haviam tido em outros tempos idos. Observe o verso de número 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando Jesus disse que os efésios eles haviam perdido, abandonado o seu primeiro amor, Jesus não está necessariamente dizendo que eles estavam vivendo e trabalhando sem amor a Deus ou sem amor uns para com os outros. A igreja a quem Jesus se dirige aqui em Éfeso, nesta época, ela já não consiste mais dos crentes da primeira geração, aqueles que primeiro se converteram através dos primeiros empreendimentos de pregação do Evangelho. É a geração seguinte, são os filhos e os netos. Enquanto os primeiros membros dessa comunidade de Éfeso, eles trabalharam ao ponto de fazer com que essa igreja se tornasse um polo, um centro de evangelização para as regiões vizinhas. Essa galera aqui, preocupada com doutrina, preocupada com ensino, entretanto, não se envolvia muito com o serviço. Não possuía o mesmo empenho, não demonstrava o mesmo entusiasmo, não nutria no coração o mesmo desejo de ver o reino do Senhor avançando, as boas novas alcançando os perdidos. E contra isso Jesus disse que eles haviam abandonado o primeiro amor. Essa igreja agora ela funcionava não mais como uma igreja propagadora da fé, mas de certa forma eles funcionavam como administradores e guardiões de uma boa doutrina, mas não sabiam muito o que fazer com ela. Havia uma deficiência óbvia, irmãos, no esforço evangelístico como resultado de um pensamento aqui desses crentes, que era o pensamento de querer apenas preservar o status quo da igreja.
Jesus disse que eles abandonaram o primeiro amor. Enquanto a primeira geração fez um esforço tremendo para que a palavra do Senhor pudesse crescer e prevalecer poderosamente no mundo, os seus filhos e netos, a segunda geração dessa comunidade, lutava contra a heresia, demonstrava zelo doutrinário, perseverança em meio às perseguições, mas faltava a eles um amor autêntico, entusiasmo autêntico pelo Senhor. Irmãos, isso aqui é duro demais, porque isso aqui revela algo que nós normalmente queremos ignorar, irmãos. É possível ser uma boa igreja com boa teologia, uma igreja pura doutrinariamente, mas sem que nós sejamos de fato uma igreja que nutre aquela que é a principal das virtudes, que é o amor. Amor este que nos move a cumprirmos o nosso papel no mundo. Quando Jesus refere-se às igrejas como candeeiros, isso aqui simboliza aquela que é a missão da igreja, que é iluminar as trevas do mundo onde elas estão inseridas. Talvez essa igreja de Éfeso fosse uma igreja semelhante a muitas das igrejas do nosso tempo. Muitas das igrejas presbiterianas do nosso tempo, irmãos. Igrejas em que muitos pais declinaram nos seus papéis de cuidarem e educarem os seus filhos na reta justiça e no caminho da fé. E agora a igreja envelhece e assiste os seus membros indo embora, os seus jovens sendo guiados por ideologias políticas, filosofia, todo tipo de pensamento, ou pelo interesse em construir uma boa vida neste mundo. E aí as pessoas estão se cansando, já gastaram toda a sua vida no serviço. E quando a gente faz o exercício de tentar olhar para frente, a gente às vezes fica se pensando, onde que a gente vai estar daqui a 10 anos? O que vai acontecer com essa igreja? Talvez fosse o caso aqui de Éfeso. O declínio no amor estava fazendo com que aquela igreja acabasse aos poucos. E veja o que Jesus vai advertir a esta igreja no verso 5. Veja como a perda do amor não é algo sem importância aqui. É tratado aqui como envolvendo uma queda na vida cristã. Jesus ele vai dizer o seguinte, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo aqui que se estes efésios, estes crentes não se arrependessem, ele viria e moveria o candeeiro deles do seu lugar. E é muito provável que essas palavras aqui se refiram a algum tipo de acontecimento histórico que sirva, que seja o julgamento de Cristo Jesus sobre aquela igreja, de modo a destruí-la para que ela não pudesse existir mais como igreja. E se a gente olhar para a história da igreja, pouco tempo depois destas cartas que Jesus orientou João a enviar para essas igrejas, a gente vai ver que é exatamente o que aconteceu com Éfeso, com a igreja de Éfeso. Ruiu, acabou, deixou de existir como a igreja conhecida que era, e não somente a igreja de Éfeso ruiu, como toda a cidade de Éfeso. Toda a cidade de Éfeso. Irmãos, é possível sermos uma igreja
zelosa doutrinariamente, mas sem que estejamos a nutrir a suprema virtude do amor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós tivermos amor, então nós podemos deixar de nos preocupar um pouco com boa teologia, com doutrina verdadeiramente bíblica, com o ensino do Senhor? Não. Olhe o pensamento de Jesus aí, como ele retoma o pensamento dele no verso de número 6. Jesus dizendo assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa seita aqui, que provavelmente era constituída de indivíduos que estavam ali se declarando ser apóstolos. Jesus mais uma vez olha para essa igreja e fala assim: ó, vocês odeiam o que esses homens estão falando, aquilo que eles estão disseminando, e eu odeio eles também. Eu odeio o falso ensino deles também. Vocês têm isso a seu favor, mas vocês precisam voltar às primeiras obras. Vocês precisam agarrar-se ao primeiro amor. A primeira vez em que nós nos vimos nus diante de Deus e do Evangelho, que nós contemplamos a nossa condição e que nós vimos quão grande o nosso Deus é e quão grande é o plano redentor que Ele tem em Cristo Jesus, que nos salvou apesar de nós sermos quem nós éramos. E essas verdades, elas promoviam transformações intensas na nossa vida. Quantos de nós lá no início não abandonávamos com facilidade qualquer coisa que se colocasse entre o nosso caminho e o do nosso Senhor? Quantos de nós estávamos tão mais preocupados com conhecer mais a Jesus, com amar mais a Jesus, do que com ter um bom emprego e uma formação? Quantos de nós ansiávamos pela vinda do Cordeiro mais do que qualquer outra coisa? E hoje só estamos preocupados com em que faculdade os nossos filhos vão se formar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O amor, irmãos, é uma marca de uma igreja verdadeira, fiel e vencedora. Diferentemente dos cristãos da igreja de Éfeso, nós não podemos assistir o abandono dessa virtude como quem considera isso algo sem importância. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. Nós precisamos retomar as primeiras práticas, as primeiras obras, a paixão dos primeiros dias. Esse texto se encerra então com o verso 7. E aqui Jesus tem uma promessa para a igreja de Éfeso e para todo o seu povo espalhado na face da terra, para toda a igreja universal. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, é sabido de nós, irmãos, era uma árvore que estava presente também no Jardim do Éden. Normalmente, quando nós pensamos sobre o Jardim do Éden, logo a nossa mente é levada a considerar a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore esta que Adão não deveria comer do seu fruto, mas veio a comer, culminando na queda da humanidade. Mas a Escritura vai dizer também que no meio do jardim havia ali a árvore
a árvore da vida. E o Senhor Deus, quando expulsa Adão e Eva do paraíso após terem desobedecido, ele coloca ali guardiães, anjos à porta do jardim do Éden, para que eles não pudessem comer da árvore da vida. É o que o texto vai dizer lá em Gênesis, no relato sobre a queda. Quando Jesus destina a eles essas promessas de que o vencedor, ele vai ter o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, Jesus está voltando o olhar desses crentes aqui para a consumação de todas as coisas. Para o paraíso que é a nova Jerusalém, em que o seu povo há de viver em comunhão plena com ele. Onde essa árvore estará lá para que nós possamos nos deliciar com seus frutos. Os frutos da vida eterna. Mas essa figura é interessante para nós aqui porque uma palavra frequente como referência à cruz de Jesus no Novo Testamento é justamente a palavra árvore. Algumas traduções referem-se à cruz de Cristo como madeiro. Na tradução que nós comumente usamos, na ARA, usa-se essa terminologia, esta tradução por madeiro. E a gente vai perceber isso especialmente nos lábios de Pedro ali, enquanto ensinava, seja por meio de epístolas ou nos sermões que ele pregava ao ar livre ou nas sinagogas. E por que isso é significativo para nós? Porque, irmãos, a realidade, a possibilidade desta vitória, deste triunfo por parte da Igreja de Deus, não está baseada no próprio esforço dos crentes ou na perseverança da igreja. Mas ela é uma vitória baseada e garantida por causa da realidade daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É porque nós fomos unidos a Ele em sua morte e em sua ressurreição que nós temos, irmãos, a garantia de que, como vencedores, nós poderemos de comer esse fruto. Do contrário, isso aqui seria somente um discurso legalista, um apelo para que você possa fazer isso ou fazer aquilo, se esforçar dessa maneira, para que então você possa alcançar os resultados disso. Não. A realidade é que uma árvore, um tronco, um madeiro, tornou possível para nós essa vitória, irmãos. Tornou possível para esses crentes de Éfeso essa vitória. A possibilidade de se banquetearem com esse fruto. Foi por causa de Jesus Cristo e daquilo que ele fez. Foi por causa do zelo de Jesus e de sua obediência ao Pai. E foi por causa do seu amor ao Pai que nós hoje podemos nutrir estas mesmas marcas enquanto uma igreja verdadeira. Mas que igreja nós temos sido? Nós temos carregado essas marcas? Ou será que nós somos como a igreja de Éfeso? Boa em teologia, zelosa doutrinariamente, mas sem um pingo de amor, paixão, entusiasmo, desejo de honrar ao Senhor com suas próprias vidas. Ou será que nós nem mesmo nos preocupamos com um bom ensino? Qualquer coisa para a gente serve. Abriu a Bíblia, leu, falou qualquer meia dúzia de palavras, tá de bom tamanho para mim. É melhor que quem prega faça isso do que eu tenha que chegar na minha casa para poder ficar lendo, estudando. Não tenho tempo. Muito difícil. Que
Que igreja nós temos sido, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos carregar aquelas que são as marcas de uma igreja verdadeira, fiel e vitoriosa na pessoa de seu cabeça e redentor Jesus Cristo. Que nós possamos ser uma igreja que zela pela doutrina, que ama os ensinos de Jesus, mas que nós possamos também ser uma igreja que nutre a suprema virtude, o amor, sem o qual, como dizia o apóstolo Paulo, nada daquilo que nós fizermos tem valor algum. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar uma última vez. Então, juntos nós cantaremos o Amém tríplice. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Nós ouvimos aqui a instrução do Senhor. Nós a recebemos. Senhor, eu a recebo com um pesar no meu coração. Eu só posso rogar ao Senhor a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida também dos meus irmãos. Senhor, nós queremos ser uma igreja fiel, uma igreja que carrega estas marcas, uma igreja que ama aquilo que o Senhor, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nos ensinou, aquilo que nós pudemos contemplar do Senhor mesmo, na face de Jesus Cristo. Aquilo que nós podemos conceber a respeito do ser do Senhor, ó Deus, nas palavras e no ensino do nosso bom mestre. Mas, Senhor, nós queremos ser uma igreja encharcada pelo amor do Senhor. Nós queremos ser uma igreja que emana este amor. Nós queremos ser como o candeeiro que ilumina as trevas do lugar onde está inserido. Senhor, nós queremos ser luz no meio do bairro Iguaçu. Senhor, nós queremos ser luz nessa cidade. Senhor, nós queremos que o nosso testemunho seja de tal modo verdadeiro para que nós possamos então atrair a honra e a glória para o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor, ó Deus, tem poder para conduzir-nos à prática das primeiras obras, o caminho do primeiro amor, a paixão dos primeiros dias, o entusiasmo, com a realidade de que o Senhor está redimindo o seu povo, separando um povo para o Senhor está salvando as pessoas, o Senhor está transformando a vida dessa gente, e o Senhor tem uma promessa para nós, que nos é garantida na pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, que nós sejamos esta igreja para a glória do Senhor. Eu oro, ó Deus, contando com a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Despeça-nos a todos nós, ó Deus, com a paz, a graça do Senhor. Leva-nos para as nossas casas, para os nossos lares, e que no decorrer dessas semanas, ó Deus, que nós possamos exibir os frutos de uma vida que reflete a realidade de que nós estamos ligados a Jesus, que é a videira verdadeira. Que nós possamos exibir os frutos de gente que faz parte de uma igreja fiel, de uma igreja triunfante. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Cantemos um Amém tríplice.
Nosso culto se encerrou, mas gostaria da atenção de todos para alguns avisos. Lembrando a igreja, né, dos nossos irmãos que se encontram enfermos, hospitalizados, além dos nomes que se encontram no nosso boletim, nós queremos fazer menção do nosso irmão Francisco, nós falamos pela manhã. Seu Francisco, ele está hospitalizado desde ontem, fazendo ali alguns exames, e carece das nossas orações. Então, nós devemos lembrar do nosso irmão durante as nossas orações, para que Deus esteja abençoando ali o tratamento dele ali no hospital. Também nós queremos lembrar a igreja das férias do reverendo Paulo Fontes, sua esposa Eliane, também o senador José de Paulo, né? E estão gozando férias por esses dias. O reverendo Paulo retorna no dia 20 e o José de Paulo, dia 3, ele retorna. Devem ser alvo das nossas orações também. Quero justificar também que a ausência do presbítero UDI, ele pediu para que estivesse justificando, e ele se encontra em Resplendor, ajudando ali a família no cuidado do seu sogro, seu Dário e familiares. Também é alvo das nossas orações. Um outro aviso aqui que eu não posso deixar de falar, irmãos, é sobre a nossa assembleia extraordinária no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós teremos uma assembleia extraordinária e é necessário, né, que nós tenhamos quórum. Então, o conselho convocou toda a igreja e nós conclamamos a igreja que se faça presente no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para a realização dessa assembleia. E por último, nós queremos saudar os nossos visitantes. Queremos saber queremos conhecer, na verdade, né, aquelas pessoas que nos visitam essa noite. Se porventura não lhe causar constrangimento, gostaríamos de pedir a vocês que estão nos visitando pela primeira vez, colocar de pé para que a igreja possa conhecê-los. Nós temos aqui Moisés, conversei com ele no início. Moisés mora aqui no Jardim Panorama, próximo da Ana, do Enéas, né? Muito obrigado pela sua presença, Moisés. Que Deus possa continuar te abençoando e as portas da igreja estão sempre abertas para receber, ok? Muito obrigado, pode sentar. Temos também o Carlos, né? Carlos, ele mora em Jacareí, São Paulo. Está trabalhando aqui na região por uns dias, por um tempo. Então, ele está hoje nos visitando. Receba nosso abraço e nosso agradecimento pela sua presença. As portas estão sempre abertas para recebê-lo, ok? Eu acho que nós não temos mais nenhum aviso. Nós ouviremos logo a seguir o pós-lúdio e logo após nós estaremos à vontade para dispersar. Todos tenham uma boa semana.